Nós já fizemos, inclusive, essa análise em outras eleições e verificamos como as questões ambientais são tratadas nos programas de governo registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E sobre o assunto, eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente. Vamos lá, professor, como as questões ambientais estão sendo tratadas nesta eleição pelos planos, nos planos de governos já registrados, dos candidatos à presidência? Bom, Roxane e ouvintes, para explicar rapidamente como essa pesquisa foi feita, foram tomados os 4 planos de governo das candidaturas que estão em destaque nos diversos levantamentos estatísticos aí, levantamentos de opinião que foram efetuados. Não estão sendo considerados todas as candidaturas, porque um número é muito grande e algumas dessas candidaturas têm manifestado aí 1% de intenção de votos ou algo similar. Outra coisa que por conta da legislação eleitoral, nós não podemos mencionar nomes de candidatos ou candidatas, nem partidos políticos. Então, é uma análise genérica, comentando os principais temas ambientais, como eles são tratados. E foram vários os tópicos que eu pesquisei nos planos de governo, a começar pelo desmatamento. Os 4 programas analisados, eles falam do desmatamento, tá? Um programa menciona o desmatamento líquido zero, ou seja, com recomposição de áreas degradadas e reflorestamento dos biomas, é o único que fala em reflorestamento efetivamente. Os outros programas, eles falam a respeito do combate, às queimadas, combate ao desmatamento, trabalham com o aumento da produtividade sem causar o desmatamento, combate à grilagem, ao garimpo ilegal, madeireiros ilegais, e um deles propõe a criação de uma lista suja de empresas que promovam o desmatamento, invasão de terras, mineração ilegal, assim como existe uma lista a respeito das empresas envolvidas em práticas ilegais de trabalho, relacionadas a trabalho escravo ou atividades similares. Bom, em relação às queimadas, apenas um dos programas, efetivamente, ele menciona o tema. Entende-se que as queimadas, elas sejam abarcadas, sejam englobadas dentro do tópico desmatamento, mas especificamente as queimadas são abordadas apenas em um programa. O termo gases de efeito estufa, ele é mencionado em apenas 2 programas e ainda assim superficialmente. Um dos programas fala no desenvolvimento de ações de redução e mitigação de gases de efeito estufa e uso racional dos recursos naturais, e um outro fala em acelerar metas de redução desses gases e redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Quando a gente vai para um outro tema que é muito importante para o Brasil, que é relacionado a créditos de carbono, somente 2 programas mencionam isso, e ainda de uma forma bem superficial, Um deles fala em atuar no mercado de carbono pela redução da emissão de gases de efeito estufa, e o outro em organizar e formalizar e regulamentar um sistema nacional para o mercado de créditos de carbono. Isso já está em discussão no Congresso Nacional, há propostas inclusive divergentes, mas esse tema no Congresso só deve evoluir a partir do próximo ano. Esse ano eu acredito que esse tema fique congelado. No entanto, é importante mencionar que 2 candidaturas apenas tocam nesse tema, que é muito importante para a preservação ambiental. Da mesma forma, quando se fala de recursos hídricos, apenas um programa apenas menciona a intenção de reduzir a poluição dos recursos hídricos, e o outro diz que vai instituir um sistema unificado de outorgas, de autorizações para utilização de bacias hidrográficas, e ficaria isso sob a responsabilidade da Agência Nacional de Águas, ou seja, vai federalizar a concessão, a outorga
do uso de bacias hidrográficas. Eles efetivamente não avançam num tema que é de fundamental importância para o país, tendo em vista que nós usamos muito, né, os recursos hídricos para geração de energia elétrica. Nós tivemos uma seca muito importante no ano passado, isso não é mencionado, e nós também, obviamente, precisamos muito de água para abastecimento das nossas regiões metropolitanas. Nós tivemos, né, não só São Paulo sofreu com isso, Curitiba sofreu muito com isso, e outras cidades, né, aqui no interior de São Paulo, inclusive, estão com racionamento de água. Esse tema, ele não passa no radar das candidaturas. A respeito de indígenas, que tem uma importância muito grande sobre a questão ambiental, porque as reservas indígenas são normalmente as áreas mais protegidas, né, especialmente no bioma amazônico. 3 candidaturas mencionam isso. Uma delas menciona que as reservas territoriais destinadas à sua população sejam respeitadas, aqui é uma coisa óbvia, né? Isso é uma determinação legal. O outro diz que o governo deve proporcionar a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a liberdade de uso responsável dos recursos naturais, e menciona a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas e quilombolas. E um terceiro programa, ele considera, veja, é importante considerar aqui o seguinte: eu não estou mencionando os programas na ordem que ele aparece nas pesquisas, então não é assim do primeiro para o quarto colocado, nada disso, exatamente para não dar essa possibilidade das pessoas identificarem de quem que eu estou falando, tá? E um outro programa, ele considera a necessidade de proteção dos direitos e dos territórios dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais. Eles não mencionam como isso efetivamente vai ser feito ou estratégias para que isso sejam feitos. Em relação à energia, todos os programas mencionam, mas também de maneira superficial. Um deles fala em acelerar a transição para uma matriz ainda mais limpa, outro em mudar o padrão de produção e consumo de energia no país. Um outro programa menciona o aumento robusto e diversificação na produção e utilização de energia sustentável, renovável e limpa. E outro programa cita o óbvio, né, ao dizer que o Brasil tem uma oportunidade de ouro para usar seus recursos naturais e desenvolver energia boa, barata e progressivamente limpa. Aí caminhando já mais para o final, nós temos que poluição do ar, nenhum deles menciona. Áreas de risco também não são mencionadas, né, por nenhum desses programas analisados. Lembrando que nós tivemos tragédias, né, em Petrópolis, tivemos tragédias no litoral do Nordeste recentemente por excesso de chuva, isso não é mencionado. Mitigação das mudanças climáticas é apenas mencionado rapidamente em um programa que fala, né, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, basicamente isso. Saneamento também, ele é abordado em todos os programas, mas de uma maneira muito superficial. Resíduos, um dos programas toca muito superficialmente no tema, 2 não mencionam o tema, e um apenas fala sobre a intenção de coordenar, junto com estados e municípios, a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E finalizando, nós temos que o INPE, que tem uma função fundamental na proteção de diversos biomas, né, controlando, identificando áreas de desmatamento, é mencionado apenas em um programa. IBAMA, em 2, e tudo isso de maneira superficial, em 2 programas. ICMBio, também em 2 programas. Ninguém fala sobre o Ministério do Meio Ambiente. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que teve um papel fundamental e vem tendo um papel fundamental na identificação de áreas de risco, situações de risco geológico, hidrológico, não é mencionado, parece que ele não existe para algumas candidaturas. E biocombustível também é mencionado em apenas 2 programas, mas também de uma maneira bastante superficial. Bom, para a gente encerrar aí 1 minutinho, análise final, balanço final é mais negativo que positivo? Quer dizer, tá faltando muita coisa aí para ser proposta? Falta muita coisa, Roxane, e alguns temas, quando eles são abordados superficialmente. É como se fosse assim, olha, eu mencionei isso, tá? Eu me preocupo com isso, mas eles não avançam em estratégias
mesmo que seja assim uma sinalização rápida das estratégias que serão utilizadas, por exemplo, para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que são vários os efeitos e muito intensos e tem uma série de desdobramentos. Eles não avançam em temas como esse. Então, fica uma decepção a respeito da abordagem dessas principais candidaturas em relação a temas ambientais. Alguns avanços, né, em relação ao que a gente viu na eleição presidencial anterior, mas ainda fica muito a desejar. Uhum. Professor Pedro Luiz Cortes, com a gente sempre às sextas-feiras, professor da ECA, do IEE. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, lá também estão publicadas as nossas conversas semanais, assim como o nosso portal jornal.usp.br. Vai na barrinha Atualidades, clique em Jornal da USP no Ar, primeira edição, e você encontra todas as nossas conversas. Professor Pedro, muito obrigada e até semana que vem. Uma boa semana a todos.